Boa noite, Cleidiane já chegou aqui. Eu vou só esperar mais um minutinho para ver se mais alguém vai entrando e eu já vou chamar a Cleidiane aqui, tá? Só um minutinho. Enquanto isso, boa noite a todas e todos. Deixa eu... Professora Cleidiane aqui. Oi, boa noite, Cleidiane. Ai, Éder, boa noite. Tudo bem? Tudo bem, você? Tranquilo também. Bom, antes da gente iniciar, de eu passar a palavra para a Cleidiane, só mais uma vez, né, explicando tanto para quem está chegando, para quem vai acompanhar a live com a gente aqui, para quem vai assistir posteriormente. Nós sabemos que o tempo é curto para que a Cleidiane possa explanar todo o estudo que ela tem em relação ao tema. Então é por isso mesmo que a gente pede aos convidados para enviarem, né, uma lista de sugestões bibliográficas que a gente posta no feed. Então, caso você se interesse pelo assunto, queira aprofundar, está no feed da página aqui do Instagram para vocês darem uma olhada nas bibliografias e de repente, se orientarem por lá, certo? Outra questão é explicar mais uma vez, né, que o projeto faz parte, né, essa página no Instagram faz parte de um projeto do Laboratório de Ensino e Pesquisa em História. Tem essa finalidade, né, foi construído juntamente com os alunos, tem a finalidade de criar essa publicização do conhecimento histórico. Então, a gente tem o site, que já foi atualizado, inclusive, ontem. Né? Nós temos podcasts, o podcast dessa semana é sobre escola de tempo integral, textos novos. Então, quem quiser dar uma lida, dar uma ouvida no podcast, ou também contribuir para o site com textos, né? Nós temos ISSN, é só dar uma olhada, o link está na bio aqui do Instagram, dá uma olhada, contribui com a gente pede exatamente para que as pessoas possam mandar seus textos, enfim, dar ideias de podcast, se quiserem participar, que a gente está gravando tudo à distância, né? Bom, no mais, esse é um momento, então, para a gente levantar reflexões, né? A Cleidiane está aqui para condensar todo o estudo dela em praticamente 40 minutos. Então, como eu expliquei, a gente está aqui para levantar reflexões e indicar caminhos através da bibliografia que ela ofereceu. É um momento para a gente escapar um pouco, né, dessa dura realidade que a gente tem vivenciado, principalmente hoje, onde o atual governo tem tentado impedir a votação do Fundeb, destruir, né, desconstruir todo o projeto de investimento em educação, como tem acontecido hoje. Né? Então, também manifestar aqui, em nome de todo o meu apoio a todos os professores e também ao repúdio a esse atual governo em todos os sentidos, porque não tem um que realmente salve. Né? Então, mais uma vez, bem-vindas e bem-vindos aos que estão nos assistindo. Cleidiane, bem-vinda, muito obrigado por ter topado, né? Obrigado por ter se disponibilizado. E aqui, geralmente, eu passo a palavra para você, você mesmo se apresenta, como o nosso tempo é curto, e pode iniciar. E aí, se houverem algumas perguntas e considerações, pessoal, podem fazer aí, que eu vou repassando aqui para a Cleidiane, tá bom? No mais, Cleidiane, boa noite, muito obrigado, e é seu agora. Boa noite, Éder. Boa noite a todo mundo que está aqui assistindo. Só para eu confirmar, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Porque não pude colocar o microfone. Ok. Não. Bom, primeiramente eu gostaria de ressaltar a alegria que é estar aqui nessa live hoje, né? Que é feita e proposta de onde eu venho, lá de Jataí, da UFG de Jataí. E para quem não sabe, eu sou graduada em História pela UFG, Regional Jataí. Eu sou mestra em História pela UFG também, sou professora de História do Ensino Básico. E eu gostaria de ressaltar também a minha alegria em poder contribuir com o grupo, né? Eu me sinto muito feliz pela realização desse tipo de atividade aí na universidade, de que eu vim, e eu espero de alguma forma contribuir com os estudantes do curso de graduação que estão aí hoje, né? E parabenizar vocês, parabéns, Éder, parabéns a toda a equipe aí do Me Conta Essa História UFJ, pela iniciativa, que é, assim, incrível. Bom, e para começar a minha fala de hoje, eu vou falar mais um pouco e mais uma vez da pesquisa que eu venho desenvolvendo desde a graduação em Jataí, mas principalmente no mestrado, que é pensar a construção da violência das
e contra as mulheres no sertão goiano durante as primeiras décadas do século XX, né? Essa é uma pesquisa feita a partir das margens, com personagens, né, homens e mulheres das margens, uma historiadora das margens, e eu vou dividir a minha fala em 3 momentos específicos, né? Primeiro eu vou falar um pouquinho do que eu estou pensando em relação a esse sertão goiano. Depois eu vou falar um pouquinho, né, sobre os modos de ser e de se comportar que eram construídos para as mulheres e para os homens através da imprensa nesse sertão goiano, para, por fim, pensar como é que era a orientação e a problematização do judiciário jataiense frente a essas violências cometidas contra as mulheres pelos homens e a violência das mulheres, certo? Certo. Bom, posso começar então, né? Pode. Tá. Bom, primeiro eu vou falar um pouco desse sertão que eu tô falando. E esse sertão que eu tô falando, ele é localizado geograficamente, né? É Jataí, que é uma cidade localizada na região sudoeste do estado de Goiás, para quem não conhece. Mas eu acho que todo mundo que tá aqui conhece. E aí, eu tô pensando essa região como sertão, porque ela é longe dos grandes centros urbanos, das capitais, dos litorais, né? Mas é, sobretudo, uma região permeada por relações de poder, né? Mesmo nas profundezas latino-americanas, aí conforme a professora Ana Maria Veiga, eu penso essa região como lugar das margens, mas que ainda assim é permeada por relações de poder. E esses sertões, né? Esses sertões, assim, conforme eu estou pensando, com a Ana Maria Veiga, eles prosperam, né? Eles prosperam. E aí eu pude perceber isso a partir dos jornais que eu analisei. Na minha pesquisa, além de trabalhar com processos criminais para pensar a violência, eu também trabalhei com 3 jornais que circularam em Jataí durante as primeiras décadas do século XX. Aí eu estou pensando, né? Estou analisando o jornal O Jataí, o Pica-Pau e o Liberal. Foram esses 3 jornais que eu tive acesso lá no Museu Histórico de Jataí e que, assim, para a gente pensar em possibilidade de pesquisa, eles são incríveis, assim, tem muita coisa para ser pensada. E a minha fala ela vai ser no sentido de apontar mais possibilidades, né, de pesquisa que vocês aí da graduação podem movimentar nos cursos de vocês. Bom, e através também da literatura memorialista, porque a região sudoeste, ela tem uma produção memorialista muito significativa, né? E eu não poderia deixar de pensar todas essas transformações que são repensadas nas produções memorialistas e nos jornais, enquanto uma série de novidades tecnológicas, de um intento moderno, de um discurso de modernidade, de progresso, de intensas tecnologias e novidades que vão ser vistas acontecendo aqui nessa região sudoeste naquele período. E essas transformações, elas perpassavam desde questões políticas e econômicas até as questões de urbanidade, né? Construção de prédios públicos, ruas largas e arborizadas, o teatro, o cinema, carros automobilísticos, telégrafo, correio, né? E outros aparatos, eles vão marcar essas relações sociais nesse sertão goiano, né? E aí, com o meu olhar de historiadora feminista, um dos aspectos que eu gostaria de ressaltar aqui, até porque eu não posso falar de todos por conta do tempo, né? É um que me chama muita atenção naquele momento, que é bastante significativo e que se abre aí como uma possibilidade de pesquisa para essa galera que está na graduação também, que é pensar a intensa participação e articulação das mulheres das elites pela emancipação feminina naquele período, né? Ou seja, a luta pelo voto, pelo acesso ao mercado de trabalho e pela educação são constantemente registradas nos periódicos em Jataí naquele momento histórico, né? E é importante a gente pensar que as mulheres do interior, elas também estavam ativas, elas também se construíram ativas nesse processo, né? Porque não era uma discussão muito comum em muitas regiões do Brasil. Por exemplo, a professora Cláudia Maia, que desenvolve pesquisa pensando o interior de Minas, o norte de Minas Gerais, em uma cidade de Montes Claros especificamente, ela não encontrou esse tipo de discussão nos jornais. E em Jataí a gente tem. E a gente tem trabalhos muito importantes, como o trabalho, por exemplo, da professora Cláudia, né, que está aqui, eu vi ela entrando, vai indicar e confirmar essa afirmação, né, de que as mulheres do interior, elas também estavam conectadas com diversos movimentos
políticos, por exemplo, a Federação Goiana pelo Progresso Feminino, até mesmo a Federação Nacional, lá com a Berta Lutz, enfim, essas mulheres estavam conectadas. E a dissertação de mestrado da professora Cláudia, ela vem na ideia de confirmar isso na medida em que, na década de 40, algumas mulheres do sudoeste goiano se candidataram a cargos públicos, né? E além disso, a gente encontra dados também de, por exemplo, um total de 613 títulos eleitorais emitidos em Jataí em 1933, 5,5% eram de mulheres. Então, essa é uma discussão muito importante que a gente tem que pensar, né? E aí, de certa forma, esses discursos, eles vão basicamente se voltar, né, presente nas fontes, nos jornais, principalmente, para essa ideia de progresso, de modernidade, desenvolvimento regional. E vão mostrar que, ao contrário de uma certa historiografia sobre Goiás, né, que vai apontar o isolamento dessa região, a não importância dessa região, né, mas que esses discursos vão mostrar, de certa forma, né, e nos remeter a esse poder que também circulava no sertão goiano, né. Só que aí também a gente tem que pensar que tem um aspecto interessante. Certo, existiam esses discursos que indicavam essa modernidade, esse progresso da região, mas, ao mesmo tempo, esse intento moderno de progresso e desenvolvimento, ele não era vivenciado por toda a população jataiense naquele período, né? E aí, existe um limite desses discursos, né, do progresso, da modernidade, e aí, a partir deles, a gente percebe um monte de vigilância e regulamentação da vida que era destinada especialmente para as mulheres e os homens pobres da cidade. E aí eu vou elencar aqui alguns pontos que são muito interessantes para a gente pensar esses limites do progresso, esses limites da modernidade, que são muito interessantes. Por exemplo, em 1927, circulou um código de posturas municipal que controlava a abertura dos botequins na cidade. Só que tem um detalhe, não eram todos os botequins, eram só os que estavam fora da cidade. Então, assim, esses botequins que estavam fora da cidade, eles só poderiam funcionar a partir até as 8 horas da noite. Depois das 8 horas da noite, eles não poderiam funcionar mais. E aí, se a gente for dialogar, né, com os historiadores que produziram pesquisas nesse sentido, né, a gente vai lá no Sidney Chalub, com o trabalho Lari Botequim, para pensar que esses lugares, os botequins, eram espaços de lazer dos trabalhadores, dos homens e das mulheres pobres, né? E aí, em Jataí, o que acontece? É, na verdade, uma tentativa de impedir, de controlar essas pessoas, porque são pessoas em Jataí, principalmente que vinham das fazendas, porque nesse período Jataí era uma região essencialmente rural. Então, as pessoas iam das fazendas, nos carros de boi, e com certeza participavam desses momentos e tinham esses botequins como espaços de lazer. E aí vem esses códigos jurídicos e de leis e de normatizações para impedir que essas pessoas tenham acesso a esse espaço de lazer. Outro ponto importante nesse sentido é a constante associação nos discursos dos jornais das pessoas pobres com o crime. E aí, esses discursos são constantemente construídos nos jornais locais, e até que esse código de posturas, ele também vai sancionar uma portaria proibindo o porte de armas em algumas partes da cidade. E isso também eu considero como uma forma de controle dessas classes populares, dos homens, das mulheres pobres, que também, além de tudo, não poderiam ter acesso a esse tipo de arma. Mas era o que não acontecia, como os processos crimes vão nos mostrar. Porque eles também construíam essas pessoas, as mulheres e os homens pobres, sobretudo, construíam as suas formas de sociabilidade, solidariedade de sua classe. Bom, e aí tem um outro caso muito interessante também dessas exclusões, que é o caso do cinema. Em Jataí, nas primeiras décadas do século XX, que a gente começa a ter essas notícias dos espetáculos cinematográficos na cidade. Só que esse cinema, essas exibições de filmes, elas não eram para todo mundo. Eram só para as elites. E aí tem um caso especificamente que eu encontrei no jornal, que alguns rapazes invadiram o espaço do cinema e tomaram alguns lugares que eram considerados como só das senhorinhas e dos exemplares cidadãos jataienses naquele momento, né? E tem um outro caso também muito interessante, que esse aqui eu abro como uma possibilidade de pesquisa que tem que ser feita, que é a questão da água.
essa questão da água deu o que falar nos jornais do início do século XX, né? E é porque, assim, o Código de Posturas Municipal, ele exigia que em todas as águas, em todas as habitações urbanas em Jataí, fossem elas públicas ou privadas, deveria ser abastecido com água potável. Só que nem toda a população de Jataí tinha acesso a acesso pleno à água, né? Porque naquele período não existia encanamento em Jataí. E aí a cidade era abastecida por um rego d'água que não era capaz de sustentar toda a população. Então, constantemente existiam esses conflitos por conta da água, né? E aí, normalmente, quando essa água chegava até as casas, ela era bastante problemática, porque estava suja, contaminada devido à constante presença de animais nessa água. E aí, quem podia pagava por mês uma quantia para que essa água fosse escoada de carroça até a casa. E quem não podia arcar com os custos sofria com essa escassez da água. Só que aí, esse caso da água é bastante interessante, porque além de mostrar os desafios enfrentados pela administração pública em relação a esse progresso de desenvolvimentista e de modernidade para a cidade, também mostra as reivindicações de certa parcela da população em relação ao caso da água. O primeiro ponto é que a população, no primeiro momento, organizou uma reunião para exigir do poder público melhores condições no escoamento da água. Só que isso não funcionou. Os problemas continuaram, a imprensa continuou produzindo alguns textos sobre esse problema, e num desses textos eles vão mencionar que as mulheres unidas com enxadas e foices e machados foram até o rego d'água para colocar mãos à obra, de certa forma, para resolver esse problema. Porque, de acordo com o texto, elas eram as mais prejudicadas. Só que aí eu questiono, né? Se a água era dos homens e das mulheres, por que só as mulheres foram as prejudicadas, né, conforme o texto do jornal? E aí, é importante a gente pensar que naquele momento, a emergência, desde o final do século XIX, início do XX, aí nesse momento, vão surgir uma série de saberes que vão tentar construir corpos e comportamentos que são adequados para as mulheres e para os homens. E essas normativas de comportamento vão também estar presentes na imprensa, já está aí, constantemente reproduzidas. Enfim, para finalizar esse aspecto de que espaço que é esse do sertão goiano, eu gostaria de apontar que nem toda a população então jataiense, de acordo com as minhas pesquisas, poderiam usufruir ou vivenciar os privilégios advindos desse intento moderno, né? E que esses ideais de modernidade, de progresso, que não era para todo mundo, vão funcionar dessa maneira como produtores de exclusão. E principalmente de atino às práticas sociais do gênero, principalmente das mulheres e dos homens pobres, né? E aí, né, eu queria entrar agora na segunda parte, que é pensar, então, a parte das mulheres, por que as mulheres eram as únicas responsáveis pela água? Porque a água era delas, porque elas não poderiam ter pegado enxada, e isso chocou a sociedade de certa forma, né? E esse é um tema bastante discutido na historiografia, que é em relação aos comportamentos e às condutas femininas. E aí a gente tem autores importantíssimos que fazem essa discussão, como, por exemplo, a Raquel Soyer, a Margarete Rago, a Maria Isilda Matos, né? E aí em Goiás eu destaco o trabalho da Sávia Barros Diniz e da minha colega Daniele Moreira, que trabalhou com o jornal Lar no início do século XX também, pensando como é que esses comportamentos para as mulheres eram construídos e eram tidos como ideais, eram tidos como adequados, né? E aí, como o nosso tempo é curto, né, eu vou elencar apenas algumas questões que eu considero importantes e que encontravam, naquele momento, condições de emergência em Jataí. E aí eu fiz essa análise, basicamente, utilizando esses jornais que circularam aí no período, nas primeiras décadas do século XX, né, ou seja, o Jataí, o Pica-Pau e o Liberal. E é importante a gente salientar que esses jornais, eles eram produzidos basicamente pelos homens das elites jataienses, né? E aí, neles eram produzidos uma série de artigos, crônicas e propagandas que vão construir um conjunto de normativas que vão tentar, como eu falei anteriormente, controlar os corpos e os comportamentos femininos.
E aí esses dispositivos regulatórios, eles vão incidir sobre gestos, falas, modos de vestir e se adornar dessas mulheres. E aí, dessa maneira, vão destinar, por exemplo, para as mulheres o espaço privado, o cuidado com o lar, as funções relativas à maternidade, o casamento, como essenciais para essas existências femininas. E naquele momento, é importante salientar, essas ordens discursivas, elas estavam amparadas por um projeto nacional, regional e local de construção de uma república brasileira que fosse civilizada e moderna aos níveis europeus, por exemplo. E tudo isso, gente, está baseado em um determinismo biológico e uma suposta natureza frágil que era destinada às mulheres. Ou seja, as mulheres deveriam ser educadas, obedientes, passivas, né, etc. E esses deveriam ser requisitos fundamentais para os comportamentos das mulheres. E o que isso vai causar? Basicamente, a naturalização das diferenças entre os sexos a partir dessas diferentes funções sociais que vão ser destinadas para as mulheres e para os homens, né? Então, quer dizer, se as mulheres deveriam ser assim, aos homens também caía certa forma, certo controle comportamental. Por exemplo, a eles cabiam a responsabilidade pelo sustento e pelo provimento da família, a virilidade aliada à violência, associada à coragem, isso tudo vai construir naquele momento masculinidades hegemônicas e, sobretudo, trabalhadores ativos. E é nesse sentido, né, que eu gostaria de destacar que esses modos de ser e de se comportar, eles eram produzidos por uma série de saberes, né? Eu elenco eles como uma pirâmide, porque ambos se alicerçam, né? Que é o médico, o religioso e o jurídico. O discurso médico, sobretudo, né, a partir da medicina científica e higienista, vai ressaltar a importância do cuidado das mulheres com o corpo e a beleza, né? E aí não são comuns nas páginas desses jornais aí em Jataí questões relativas à alimentação. As mulheres têm que ter uma boa alimentação, uma dieta regular, porque ser uma mulher gorda naquele momento era associada a excessos, ao que não era bom, a práticas condenáveis. Além disso, eram registradas nesses jornais também uma série de dicas e de lugares que possibilitavam que as mulheres poderiam fazer cirurgias plásticas para se tornarem jovens, porque a velhice era um problema, né? E aí eu encontro uma série de publicações também que vão dizer, olha, a mulher ideal é aquela que é jovem. E aí tem uma publicação que ela diz assim, basicamente, se a mulher ficar sentada o dia todo, comendo animalmente delícias novas, é claro que ela vai se tornar velha. E é claro que ela vai se tornar gorda. E isso não é o ideal de mulher que a gente quer nesse momento. Né? Então, as mulheres elas deveriam se cuidar nesse sentido, porque, de acordo com os textos do jornal, era melhor evitar do que combater. Enquanto para os homens, isso era muito diferente. Por exemplo, em relação às questões de cuidado com o corpo e a velhice. Enquanto as mulheres eram acusadas pela culpa por envelhecimento nas páginas dos jornais, para os homens, a discussão girava em torno de dizer, olha, a velhice é um tempo de experiência para os homens. O homem, mesmo que velho, ele é jovem. Então, assim, a partir desses discursos dos jornais, a gente percebe essa desigualdade sendo construída entre os homens e mulheres. É porque tinha travado um pouquinho, mas já voltou. Ah, tá. A gente percebe essas desigualdades sendo construídas entre os homens e as mulheres. Além disso, tem uma discussão no jornal que é sobre a sexualidade. A gente encontra, assim, no jornal liberal, quase toda edição tem uma discussão sobre sexualidade. E eu aponto isso aqui como uma possibilidade de pesquisa também para o pessoal da graduação, porque tem muita coisa para ser discutida nesse sentido aí. E aí, no meu trabalho, o que eu vou dizer? O que eu vou apontar? Que essa discussão da sexualidade, ela tinha sobretudo, ela buscava sobretudo a cristalização de uma sexualidade que fosse útil, que fosse conservadora, heterossexual e com a finalidade basicamente reprodutiva, né? E aí, essa discussão ela vai ganhar destaque no mercado editorial no Brasil, desde o final do século XIX. E aí, isso a professora Cláudia Maia nos aponta de forma bem interessante. E aí, pensando no Foucault, né, que ele discute
História da Sexualidade, volume 1, é que essas sociedades modernas, elas não inauguraram um período de repressão ao sexo. E para o Foucault, o que houve foi uma multiplicação dos discursos sobre o sexo, promovidas por instituições como a escola, o consultório médico, né, enfim, a família. E através desses saberes que se desenvolveram desde o século XVIII, como a medicina, a psiquiatria ou até mesmo a pedagogia, eles promoviam e regulamentavam uma série de práticas e saberes que, ao contrário de reprimir a sexualidade, estimulavam e colocavam o sexo em discurso como uma forma de estabelecer um aparelho para a produção de verdade sobre o sexo, né? Ou seja, o dispositivo da sexualidade. E aí essa discussão, ela vai estar presente também nos jornais em Jataí, né? Aí a gente vai ter uma série de divulgações de obras nesse sentido, divulgação dos boletins de educação sexual, feita por um médico carioca, que nesse momento vai ter uma grande importância na área da sexologia, que foi o José de Albuquerque. Em Jataí a gente encontrou um monte de textos deles nos jornais. Enfim, esses discursos sobre a sexualidade, eles vão destinar a construir uma sexualidade que seja conservadora e útil e produzida de forma diferente para os homens e para as mulheres, né? Para os homens, por exemplo, nas páginas dos jornais, o sexo era tido como um instinto, como uma forma até de evitar a criminalidade. Em contrapartida, para as mulheres, era colocada toda a responsabilidade pela manutenção de uma família que fosse saudável e até mesmo de uma sociedade civilizada e moderna e livre de doenças. Em nenhum momento, nas páginas dos jornais, das publicações dos jornais, eu encontrei algo sobre o prazer feminino. Não encontrei nenhuma informação sobre isso. Bom, elenquei alguns pontos em relação a esse discurso médico, científico e higienista. E o religioso, nas páginas desses jornais que eu analisei, ele vai instituir, basicamente, o casamento como uma instituição elementar das relações sociais no período, principalmente para as mulheres. E o discurso jurídico nesse jornal, o saber jurídico, ele vai estar em consonância com ideais e medidas de higienização da família e da manutenção de uma prole saudável, e dialogando com Jurandir Freire Costa, e que vão recair principalmente para as mulheres, mas não qualquer mulher, né? Em especial as mulheres pobres, as mulheres negras. E aí, o que o judiciário vai fazer? Vai tentar manter essa regulação, vai vigiar, vai punir esses corpos fora da ordem social. E aí é que entra toda a discussão em relação ao judiciário sertanejo, a esse judiciário do sertão goiano. E nas minhas pesquisas, eu percebi que o judiciário de Jataí era composto majoritariamente por homens. Mas não era qualquer homem. Eram só os homens brancos e os homens das elites. Esse era o judiciário sertanejo que regulamentava e punia os desviantes das ordens no sertão goiano durante as primeiras décadas do século XX. E a minha fala aqui, ela vai se voltar basicamente, né, para a construção das violências pelo judiciário, por esse judiciário composto basicamente por homens. E a Marisa Correia, que é uma importante pesquisadora nessa área, né? Quem quiser, quem tem interesse nessa temática não pode fugir dessas obras, né? Que são super importantes para a nossa área aqui. Ela vai dizer que não é possível pensar esses crimes e essas violências desses judiciários se a gente não tiver amparado pelo Código Penal que mantenha a regulamentação desses casos. E aí, é importante eu salientar que eu estou falando do Código Penal de 1890. E aí, fazendo um diálogo com o direito, né, esse código, ele trouxe mudanças em relação aos crimes de homicídio. Mas não houve mudanças significativas em relação aos homicídios contra as mulheres. E aí tem um ponto muito importante nesse Código Penal, e que ele vai estar presente em praticamente todos os processos criminais que eu tive acesso aí no Fórum de Jataí, e que Jataí não é exceção, mas no Brasil todo a gente encontra relatos desses casos, que é o do artigo 27, parágrafo 4º, que não seria considerado passível de imputação penal
os que se achassem em estado de completa privação de sentidos e inteligência no ato de cometer o crime. E esse aspecto é muito importante porque uma série de crimes, a partir disso, passaram a ser justificados a partir da ideia de defesa da honra, ou loucura, ou descontrole por parte do acusado, enfim. Esses argumentos baseados nessa ideia, nessa regulação, eles foram utilizados sobremaneira por advogados de defesa dos criminosos passionais e funcionaram dessa forma como um espaço ou uma brecha da lei para evitar a condenação dessas pessoas que praticassem esses crimes. E isso não vai ser diferente nas violências cometidas contra as mulheres pelos homens em Jataí durante as primeiras décadas do século XX. Esse era um argumento constantemente utilizado pelos envolvidos. Né? E nessa abordagem aqui, eu vou destacar basicamente essas normativas de comportamentos que eram destinadas às mulheres e aos homens e que foram dadas a ler pela imprensa, como eu falei para vocês, e que vão influenciar o judiciário sertanejo nas acusações dos crimes contra as mulheres. E a forma como o judiciário se posicionou e se orientou frente a essas violências. E a professora Cláudia Maia, ela fala, ela tem uma fala muito interessante, que é de dizer que a violência contra as mulheres é um desses temas de longa duração, né? E esse é um debate estrutural que precisa ser pensado, né, tanto na sua historicidade cultural, regional, de localização, de geração. E essas violências, elas se interconectam com diversos marcadores sociais. Não só de gênero, mas de raça, de classe, por exemplo, né? E é uma discussão interessante que tem que ser feita. Principalmente porque nessa pandemia, né, elas foram bastante evidenciadas. E é importante a gente pensar, e eu acho que a minha pesquisa ela vai nesse sentido, de pensar que essas violências são históricas e que pouco mudou. E se a gente for nas pesquisas de violência contra mulheres, pensando em Goiás mesmo, mais à frente, tem um trabalho muito interessante de uma colega, a Neide Barros, quem tiver interesse nesse assunto tem que ler a dissertação dela, que ela vai fazer uma análise das violências contra as mulheres na década de 70 e 80 em Goiânia. E a pesquisa dela, na verdade, ela complementa muito disso que eu falo, né? E mostra que essas violências são históricas e que em Jataí, em 1910, não foi diferente do que aconteceu em Goiânia em 1980, né? Bom, inicialmente, esse tema da violência contra as mulheres, ele não fez muita parte, ele não ia fazer parte da minha pesquisa. Mas eu estava pensando inicialmente só de trabalhar com jornais mesmo e as violências das mulheres. Só que quando eu fui fazer a pesquisa, porque para quem não sabe, esses processos criminais que eu trabalhei, eles estão disponíveis lá no arquivo histórico, no fórum municipal em Jataí. E aí, quando eu fui buscar esses processos, eu encontrei uma quantidade significativa, uma quantidade enorme e significativa de crimes praticados contra mulheres por homens. E aí que eu mudei a minha reflexão, porque eu pensei, eu não posso deixar isso aqui de lado, eu preciso fazer uma análise sobre isso, né? E aí, com o que eu me deparei quando eu analisei esses discursos, né? E eu basicamente analisei os discursos dos agentes jurídicos e extrajurídicos nesse processo, né? Com a produção da vulnerabilidade e da precariedade da vida das mulheres em Jataí. Né? Sobretudo porque essas mulheres de Jataí, elas tinham uma maior probabilidade de morrer, porque as suas vidas não eram consideradas importantes, as suas vidas não tinham valor, principalmente se a gente for pensar quem eram essas mulheres que estavam sendo assassinadas nos processos de homicídio. Eram mulheres negras, eram mulheres pobres, eram mulheres da zona rural, enfim, eram mulheres plurais que estavam sendo assassinadas, que eram diferentes, que não eram iguais. E, por isso, elas não tinham importância, né? E é algo que eu questiono, assim, porque toda a análise que eu fiz, a análise discursiva que eu fiz nesse processo, eu percebi que a desqualificação das vítimas
porque o que entra em cena ali naqueles discursos jurídicos são os comportamentos das vítimas e a impunidade dos acusados. Nos processos penais que eu analisei, nenhum homem foi condenado pelos crimes de homicídio. E todos os processos que eu tive contato, mas que eu não trouxe para a dissertação de mestrado, por exemplo, nenhum homem foi condenado pelo assassinato de mulheres em Jataí durante as primeiras décadas do século XX. E aí a gente percebe o quê? Né? Durante as etapas dos processos, que muitas vezes estão incompletos, que mostram também a não importância que esses casos têm para o Poder Judiciário, abranda a atribuição das penas aos envolvidos, quando elas existiam. Quando elas existiam. E aí, o que a gente pensa também? Quando se depara com esses casos que são desqualificados, desqualificantes das feminilidades sertanejas, né? É a banalização das existências dessas mulheres frente à omissão do Estado, principalmente no que se refere a esses assassinatos de mulheres. Muitas vezes, os casos de homicídio que envolviam somente homens, outros casos que não eram praticados contra as mulheres, eles tinham os resultados conclusos, enquanto que os de mulheres, não. Eram crimes banalizados, que não tinham importância. E aí, né, que eu vou pensar... nos termos do que o Michel Foucault chama de biopolítica ou biopoder, né, de uma regulamentação da vida, desses textos dos jornais, por exemplo, que estão nos informando como é que deve ser uma mulher, como uma mulher deve se comportar. Uma mulher tem que ser branca, tem que ser magra, tem que ser jovem, tem que ser do lar, tem que cuidar do marido, da família. Essa é a função e o lugar social que a mulher tem que ocupar, de acordo com o jornal. Mas muitas vezes essas mulheres não eram assim. Então, qual que era a importância da vida para essas mulheres, para essa sociedade ou para esse Estado? Por que essas vidas deveriam ser asseguradas por essa sociedade quando muitas delas não cumpriam com os requisitos adequados para viver como uma mulher socialmente aceita no sertão goiano, né? E aí tudo isso vai moldar a ideia de que essas mulheres, elas podem morrer e elas vão morrer, né? E aí são vidas que não precisam ser asseguradas pelo Estado. Elas não têm valor, elas não têm importância. E aí, o que eu percebi nos processos de casos de homicídio contra as mulheres também? Eu percebi a invisibilidade das ocupações das mulheres. Nos processos em que as mulheres são assassinadas por homens, há, na verdade, um apagamento das ocupações dessas mulheres, né? E aí, o que nos dá a ideia de que elas somente se ocupam dos trabalhos domésticos, ou seja, que elas não trabalhavam fora de casa. Só que vários estudos vão nos indicar que as mulheres pobres, elas trabalhavam e muito. E que muitas vezes elas articulavam o trabalho doméstico com os praticados fora de casa. Ou seja, muito dessa invisibilidade do judiciário, dos discursos dos agentes jurídicos, vão estar dada a ideia construída socialmente de que o lugar das mulheres era o do lar e do trabalho doméstico, como vai afirmar também as publicações da imprensa. E por falar em lar, esse foi um aspecto comum nas análises que eu fiz, né? Ou seja, todas as mulheres assassinadas pelos homens estavam no lar docilar, né? E que, na verdade, eu penso eles como não um lar docilar, mas um lar amargular, né? E hoje, na pandemia, a gente percebe isso também, né? Que essas violências, na maior parte das vezes, elas vão acontecer dentro do ambiente doméstico, né? Ou seja, isso não é de agora, isso é histórico, né? E a casa, ela é para ser um lugar de conforto, mas ela passa a ser um lugar de produção de diferenças de gênero, de produção de conflito. E foi isso que eu encontrei nos processos aí em Jataí também. Um outro ponto importante que marca essas mulheres e o assassinato delas é a localização, né? A maior parte das mulheres que foram assassinadas pelos homens nos processos, elas estavam na zona rural. Com isso, eu não quero dizer que as mulheres da zona rural eram mais pacíficas e que morriam mais. Não, eu quero dizer, e eu apontei isso, que elas também têm as suas formas de existência.
mas quem morria, eu insisto nisso, é que eram aquelas mulheres que estavam longe dos ideais das elites de modernidade, longe das cidades, que estavam lá na zona rural e não tinham, de certa forma, amparo desse tipo de norma, né? Um outro ponto que eu encontrei também nesses processos é a questão do porte de armas. Anteriormente eu falei que o Código de Posturas Municipal proibiu o porte de armas em algumas partes da cidade, mas não proibiu o porte de armas nas fazendas. E eram nas fazendas que as mulheres mais morriam. E os homens matavam as mulheres com disparo de porte de arma de fogo. Então, assim, quem é que eles estavam querendo proteger ou instituir, né? Que ideia que era essa, né? E aí, como eu falei anteriormente, eu não quero pensar só essas mulheres como vítimas, né? Mas eu quero pensar também as resistências dessas mulheres, das próprias mulheres assassinadas. Aí tem um caso, que é da Leonor Maria de Jesus, que é muito interessante, porque ela levou 5 tiros do marido. E aí, nos autos do processo, a gente encontra, de certa forma, algumas indicações do porquê isso aconteceu. Né? De qual motivo que levou, apesar de que a gente sabe que não é uma realidade, né? Mas existem pontos dos processos penais, uma forma de análise, que vão mostrar algumas estratégias construídas pelos envolvidos. E aí, como é que isso se dá? Né? É importante que ela leva 5 tiros do homem, só que ela estava arrumando as malas para ir embora de casa. Né? Ou seja, a partir de pequenos relatos construídos pelo judiciário, porque os processos criminais eles também são construídos pelo judiciário, ou seja, a gente tem que ter ideia de que essas mulheres elas não estão nos processos, elas são construídas nos processos. Né? Mas a partir disso é possível também ter uma ideia das resistências dessas mulheres. Só para finalizar um ponto, né? Em relação às violências das mulheres, das violências dos homens contra as mulheres, é a ideia de que nenhum homem foi condenado pelo judiciário. Né? Isso mostra não só um judiciário, mas um Estado arcaico, condescendente com as mortes das mulheres e ainda pleno dessas violências normatizadoras que buscavam o estabelecimento de uma ordem capitalista produtora de inúmeras desigualdades. E aí, é importante a gente salientar que vários desses comportamentos que estavam sendo construídos pela imprensa também estavam presentes nos processos judiciários. E aí eles funcionavam como estratégias discursivas para que esses homens não fossem condenados. Tem um caso de um homem que ele na verdade, ele se entrega, ele confessa que matou a mulher. E isso indica, né, o quanto esses homens eles não tinham nenhum pudor de se mostrar ao judiciário e falar que matou uma mulher, mas ele vai lá e fala: olha, eu sou um bom cidadão, eu trabalho, eu sempre sustentei a minha família. E o que acontece? Todos esses discursos normativos e construídos sobre o que é ser um homem ideal, o que é ser uma mulher adequada naquele momento, vão ser usados pelo judiciário. E aí na historiografia, a gente tem trabalhos muito importantes sobre isso, que eu deixei, inclusive, uma referência, uma bibliografia na página, mas quem tiver interesse pode me procurar que eu passo. Bom, só que aí, como eu falei, eu não quero pensar esses crimes só a partir das mulheres enquanto vítimas. Eu quero pensar que esse poder também circula, né? E aí a Michelle Perrot... Oi? Só um parêntese, porque... Tá maravilhoso, mas infelizmente a gente só tem mais 10 minutinhos. Senão o Instagram cai a gente. Tá, eu vou falar rapidamente um pouquinho sobre as violências das mulheres. E a Michelle Perrot, ela é uma historiadora francesa que vai dizer o seguinte: olha só, a gente não pode pensar as mulheres só como vítimas, a gente tem que pensar elas, sobretudo, como agentes protagonistas de suas próprias histórias. E aí eu fui para essas fontes judiciárias, que são riquíssimas, inclusive, nesse sentido, para pensar a resistência feminina. O professor Murilo até tinha feito uma fala recentemente falando que estava encontrando dificuldade de pessoas que queriam trabalhar com essas fontes. Mas, gente, essas fontes são incríveis, o processo é lindo, o trabalho com os arquivos, assim, deu uma chance.
Mas, enfim, eu fiz. E aí existem várias pesquisas nesse sentido, né? Raquel Soyer, Condição Feminina e Forma de Violência, Regina Caleiro, Quando a Mulher é a Ré. Em Goiás, eu destaco o trabalho da Lúcia Ramos de Souza, que vai falar um pouquinho das mulheres criminosas na cidade de Goiás no século XIX, uma dissertação que chama Os Crimes de Maria, enfim. Mas eu trago uma abordagem diferente em relação a esses trabalhos, que é de pensar, basicamente, uma comparação entre esses crimes contra as mulheres e as violências das próprias mulheres, né? E pensando aí como é que esse judiciário se orientou em relação à violência das mulheres. E aí o resultado que eu tive não foi diferente, né? As mulheres também foram pouco condenadas pelos crimes que elas cometeram em Jataí durante as primeiras décadas do século XX, né? E aí, o que esses processos de análise de quando a mulher era ré me mostraram? A invisibilidade das transgressões femininas como uma forma de desqualificação da violência das mulheres. E isso tudo vai funcionar como reforço e naturalização do comportamento atribuído a elas, a conexão da violência, a virilidade dos homens, a coragem dos homens e a manutenção da coerência, principalmente no que se refere à consideração das mulheres enquanto indivíduos incapazes juridicamente, né? Ou seja, essas mulheres elas vão representar um paradoxo para aquela sociedade. Porque, quer dizer, se a mulher ela não poderia, ela seria considerada incapaz juridicamente, como é que ela poderia responder por um crime cometido, né? Então, isso tudo representa um paradoxo. E aí eu comecei a pensar essas violências, né, essas mulheres, para além de vítimas, mas sobretudo como humanas, né? E aí, já tá aí no início do século XX, elas vão cometer muitos atos de violência, elas vão matar, elas vão brigar, elas vão bater, elas vão amar, elas vão xingar, elas vão estar nos botequins, o que não era muito comum para o período. Mas elas vão estar, elas vão beber, elas vão brigar, enfim. E todas elas mulheres plurais. Mulheres negras, mulheres pobres, mulheres sem instrução, mulheres que não sabiam ler, e que trabalhavam, e muito, né? E muitas se ocupavam de atividades como costura ou serviços domésticos, sempre, e alguns desses, e esse ainda é problematizável, né? Porque muitos desses discursos, eles vão estar novamente colocando a mulher no âmbito do lar, mas muitas vezes essas declarações estavam nos autos como uma forma de camuflar a verdadeira profissão dessas mulheres, né? E aí esses processos vão nos mostrar que essas mulheres, elas eram independentes. Elas vão manter e construir as suas próprias formas de sobrevivência no sertão goiano, né? E os locais dos crimes das mulheres, ao contrário dos crimes praticados pelos homens, eles vão acontecer no centro da cidade, né? E ao contrário das publicações pedagógicas e mortíferas dos jornais, as mulheres transgressoras, elas estavam nas ruas, no botequim, né? Enfim, nesses outros espaços de lazer que não eram tidos como adequados para as mulheres, né? E aí essas mulheres, elas delinquiam enquanto jovens. Nos processos que eu encontrei, elas tinham uma faixa lá de 20 a 35 anos, o que mostrou a participação dessas mulheres jovens mais ativas, nossas mais ativas. Ou seja, o que eu quero concluir com isso é que, ainda assim, né, eu considero que as ações das mulheres criminosas, das mulheres contraventoras, colocavam em xeque esse modelo normativo do feminino que estava dado a ler aí pela imprensa. Afinal, se essas características femininas elas eram definidas por determinismos biológicos ou uma suposta natureza frágil destinadas às mulheres, então todas as mulheres deveriam ser assim. Educadas, obedientes, dóceis, frágeis, etc. E é nessa perspectiva que essas mulheres criminosas representam a resistência, principalmente a esses modelos dados a ler pelos jornais sobre o que é ser uma mulher. E dessa forma, elas vão desnaturalizar essas diferenças sexuais a partir de suas próprias violências no sertão goiano durante as primeiras décadas do século XX. Nossa, maravilhoso, Cleiton. Assim, eu tinha te ouvido falar, né, na sua defesa de mestrado, mas volto a dizer que, assim, o tema é instigante, a sua fala é maravilhosa, que eu nem vi o tempo passar. Quando eu fui olhar no relógio, já tinha ido. E só fazendo aqui uma pequena, antes de fazer uma pequena consideração, né, do pessoal que está aqui, eu queria agradecer a Cláudia que está participando, né?
A Elaine, que é uma amiga minha de longa data, né, da biologia, mas afeita essas discussões também. Tem uma aluna sua que pediu para te lembrar que é a sua aluna do 6º ano, acho que é Bianca Cardoso, né? E agradecer a todas, assim, há dentro dos comentários, né, do quanto essa live é necessária, né? Arrematando assim, né? Por quê? E ela é necessária porque a fala da Cleidiane é para a gente que pensar um pouquinho, você vai perceber que muito disso ainda permanece, né? A gente está vivendo hoje exatamente esse lugar e esse modelo, né, que se coloca para a mulher, né? Eu acho que grande parte do que fez esse atual governo ser eleito é exatamente essa liberdade, entre aspas, que ela ainda não é inteira, que determinados grupos conseguiram, como mulheres, negros, homossexuais, enfim. E há um movimento de tentar impedir que essa liberdade continue se expandindo, né? Então, quero agradecer ao comentário da professora Cláudia, né, principalmente em relação à questão de que as vítimas da violência, as mulheres são vítimas das violências perpetradas pelo machismo, assim como a Elaine colocou, né? As mulheres não são necessariamente coniventes, elas já são criadas dentro de um processo machista, dentro de uma indicação, né, que acaba levando a isso e a gente acaba julgando como conivência. Mas não é conivência, né? Faz parte da própria construção desse lugar. A gente tem ainda comentários aqui, né? A Elaine ainda coloca, né, que essa violência ela começa de forma muito sutil, realmente. Né? O Vitor Cruzeiro, né, falou que isso é fascinante. Mulheres que construíram suas próprias vidas e foram inteiramente invisibilizadas pela história dessa mídia e desse judiciário. Né? Seu trabalho é um novo alento para a existência delas, eu concordo. Seu trabalho é fantástico. Eu te falei isso e repito, você não pode parar. Você tem que dar continuidade a isso. E eu até agora, comentando rapidamente, né, antes da gente encerrar, quando você fala sobre o discurso médico, que aí no caso ele é muito caro a mim, né, que sou pesquisador da área de História da Saúde e das Doenças, uma coisa que eu percebi, apesar de não me ligar aos estudos de gênero, mas exatamente essa questão do discurso médico que auxilia, inclusive, as mulheres que cometem crimes a serem diminuídas. É exatamente porque o crime para o homem é virilidade, mas para a mulher não. Porque naquele momento o discurso era o seguinte: a mulher que comete crime, ela é doida, ela é histérica. Acha-se um mecanismo para encaixar ela. Como, por exemplo, eu lembro, quando eu estava mexendo nos primeiros prontuários médicos lá do sanatório, eu encontrei alguns prontuários de mulheres que tinham sido internadas porque queriam trabalhar fora. E o marido foi lá e internou. Né? Então, o discurso médico ele vai ser um suporte gigantesco nessa tutela que o Estado faz em relação à mulher. Porque ele vai dar vazão para isso, inclusive para que o judiciário desmereça os crimes cometidos pelas mulheres. Eu acho fantástico, eu acho que você deu dicas interessantíssimas para quem está na graduação, né? Você deu possibilidades de pesquisa aqui, não só para quem está na graduação, eu já anotei aqui sobre a questão da sexualidade lá no Jornal Liberal, para que isso de repente possa se tornar um futuro projeto de pesquisa. Mas é isso, eu queria mais uma vez te agradecer a quem escolheu estar aqui com a gente até esse momento. Mais uma vez, peço a todo mundo para visitar também o site, que foi atualizado ontem, tem podcast, tem texto, o link está na bio aqui do Instagram. Né? Peço para todo mundo ficar de olho na votação do Fundeb, o governo tem tentado desconstruir isso aí, né? Destruir esse projeto de financiamento da educação básica, e vai trazer aí um problema muito grande caso isso venha a acontecer. Então, fique ligado que esse governo não tem nenhum lado bom, né? Então, a gente precisa estar muito atento a isso. Deixar aqui um pouquinho para você também agradecer. E, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite, Éder. Muito obrigada por ter me convidado e por poder compartilhar, ter esse espaço para compartilhar um pouquinho da minha pesquisa. E eu espero que a galera, o pessoal da graduação aí que tem assistido essa live possam considerar esse caminho aí para percorrer dos estudos de gênero, dessas histórias das margens, né? Que é um caminho que nem sempre é fácil.
mas é importante de ser feito, tem que ser feito, né? Um beijo, Bianca, minha aluna do 6º ano. Eu não vi os comentários que foram feitos aqui, mas eu agradeço a todo mundo que comentou. Em breve a dissertação vai estar disponível lá no banco de dados da biblioteca da UFG, e aí posso compartilhar aqui para o professor Éder compartilhar na página do Me Conta Essa História. Não vou parar com a pesquisa, vou continuar no doutorado agora, pensando o sudoeste goiano, pensando essas mulheres criminosas, né? Pensando essa produção memorialista, né? Dessa literatura memorialista no sudoeste. Quem sabe agora ir para o 19, né? A sua fala me lembrou um livro da Sandra Jataí Pesavento, que é Sete Crimes da Capital, que ela faz uma análise de Porto Alegre a partir de 7 crimes cometidos por mulheres no século XIX. De repente, ir para o 19, né? Resgatar essas outras mulheres. Sim, eu pensei nessa ideia, eu pensei nessa proposta de voltar um pouquinho lá para o 19, que é um período super importante que está conectado com tudo isso que a gente está discutindo, né? Que inclusive você discutiu bem, falou bem, super concordo, né? Porque há uma desqualificação das mulheres, né? E aí, se a gente for lá na Simone de Beauvoir, a gente vai ver que essa mulher, ela sempre foi considerada como outro, né? E aí ela é colocada como uma louca, nervosa, né? E por isso que ela comete crime. Mas se ela cometer também não tem muito problema, porque mulher é pacífica, mulher não é perigosa, essas mulheres não representam um perigo para a sociedade. E aí a criminologia, enquanto uma ciência, também vai produzir esses discursos, né? Enfim, tem muita coisa para ser pensada aí e eu vou me dedicar a esses estudos. Gente, para quem chegou depois, agora no final, a live vai ficar disponibilizada aqui na página do Instagram pelo IGTV, tá bom? Então é isso. Um beijão para todo mundo, um beijão mais uma vez, obrigado, viu? Até a próxima. Obrigada, gente.